Olá, boa noite. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de medicina aqui da UFV, estou no 8º período. Hoje nós viemos em mais um podcast, Saúde em Foco, e nosso tema hoje é muito interessante. Primeiro, deixar as pessoas se apresentarem. Boa noite, gente. Meu nome é Emily, eu também sou estudante de medicina aqui da UFV. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Cristiane, sou professora do curso de Medicina, no Departamento de Medicina e Enfermagem aqui da Universidade Federal de Viçosa e coordenadora desse projeto. Então, nosso tema, como eu disse, muito interessante, é sobre os desafios e possibilidades do envelhecimento na atualidade. Esse tema é muito complexo, é global, né? É uma realidade que já temos hoje em dia e é importante nós discutirmos com pessoas que estão capacitadas para isso. Nós trouxemos hoje, então, a professora Andréia. A professora Andréia, ela é docente aqui na Universidade Federal de Viçosa, inclusive já foi minha professora, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Além disso, realiza inúmeros projetos aqui na universidade relacionados com a saúde da população idosa, com qualidade de vida, né, Andréia? Se você quiser se apresentar mais um pouco. Obrigada, Luísa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Andréia Ribeiro, eu sou professora do Departamento de Nutrição e Saúde. Eu sou pesquisadora na área de envelhecimento, nutrição e saúde e também eu sou extensionista, né? Atualmente eu coordeno um programa de extensão que é o programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa, né? Que é um programa voltado aí para educação para o envelhecimento. Então, como eu disse a vocês, né, é uma grande alegria estar nesse espaço. Eu queria parabenizar pela iniciativa e, de maneira muito especial, parabenizar pela escolha do tema, né? É um tema muito precioso e, como a Luísa falou, é um tema de grande relevância. A gente precisa voltar o nosso olhar, ampliar o nosso conhecimento sobre esse fenômeno, né, que é um fenômeno extremamente importante que revoluciona mesmo a nossa sociedade. Com certeza. É um prazer ter você aqui, Andréia. Para iniciar, então, esse assunto, a gente observa na população brasileira, é um fenômeno mundial, mas nosso próprio aqui também, que a gente tem um processo de envelhecimento mesmo da população. Para começar, eu queria que você falasse um pouco das particularidades que esse processo vem trazido para a nossa população no geral. Tá. Então, Emily, como você falou e a gente, né, também falou aqui, a gente está diante desse fenômeno que, no caso do Brasil e principalmente, né, de outros países em desenvolvimento, América do Sul também, é um processo que tem ocorrido de forma muito rápida. Por que essa mudança tão rápida da pirâmide populacional? Esse rápido é muito comparativo à realidade dos países desenvolvidos. Então, só para se ter uma ideia, enquanto países desenvolvidos como Canadá, França, outros países europeus, né, eles levaram 100 anos para dobrar a população idosa deles de 10% para 20%, o Brasil está fazendo isso em menos de 20 anos. Olha, então assim, olha o desafio desse fenômeno, né? Então, de 2011 até 2030, a nossa população idosa ela vai passar de 10% para 20%. Hoje, a proporção da população idosa no Brasil é em torno de 16%, 15,8%. Então, em menos de 20 anos, a gente praticamente dobrou essa população, né? Então, por isso, essa comparação aí em relação a essa rapidez. E o que os dados do IBGE têm mostrado para a gente, né? Quando você fala dessa particularidade? Nesse processo aí de transição demográfica, o único grupo que cresceu no período entre os censos, o censo de 2010 e esse censo agora de 2022, foi o grupo dos 60 mais. O que a gente observa? Uma redução no número de crianças, né, adolescentes, jovens, uma desaceleração do crescimento da população em idade ativa e essa aceleração do crescimento da população 60 mais. E a gente ainda vive um outro fenômeno aqui dentro, que é o fenômeno do envelhecimento, o envelhecimento dentro do envelhecimento. O que é isso? A população 80 mais também é a que tem crescido bastante dentro do segmento idoso. Então, quando a gente traz esses números, né, o que isso mostra para a gente, né? Imaginem vocês, a população 80 mais ainda crescendo num número, né, importante, numa proporção grande.
isso é maravilhoso, é uma grande conquista, né? Então, a gente vê o envelhecimento como uma grande conquista da sociedade, mas tem desafios importantes para se garantir esse envelhecimento com qualidade de vida. O Brasil está preparado, né, para cuidar das pessoas, para garantir essa longevidade com qualidade de vida? Hoje, a expectativa média do Brasil é 76 anos. Entre as mulheres, é quase 80, 79,6. Entre os homens, 73,1. Está mais ou menos nesse patamar aí. Né? Então, assim, é uma população que tem, de fato, ganhado em longevidade. Qual que é o grande desafio? Garantir uma longevidade com qualidade. Comemorar e garantir que essa longevidade se dê com qualidade de vida. Em relação a essa transição demográfica, esse processo bastante complexo, né, que veio acompanhado também de uma redução da população economicamente ativa, existe alguma causa específica para ter acontecido esse processo no Brasil? De forma tão rápida. De forma tão rápida, assim, 100 anos os países desenvolvidos, o Brasil um país em desenvolvimento, 20 anos em média. Então, em termos demográficos, né, quando a gente pensa aí, a gente tem duas grandes causas aí para esse fenômeno. Então, que assim, de uma forma simples falando, seria o menor número de nascimentos e o aumento da expectativa de vida mesmo, né? Então, o que a gente tem historicamente? O que responde por isso? As melhorias de condições de vida e saúde, e aí os avanços na medicina, na tecnologia, nas políticas de saúde, políticas sociais, saneamento, renda, né, de fato contribuíram para quê? Principalmente para a redução da mortalidade, principalmente da mortalidade infantil. Então, a melhoria das condições de vida e saúde da população contribuíram muito para essa redução da mortalidade infantil. E esse boom, né, esse crescimento grande na década de 30, na década de 40, com uma taxa de natalidade alta, uma mortalidade infantil baixa, isso foi repercutindo, né, no aumento da expectativa de vida da população. Paralelamente, né, os métodos contraceptivos, também a gente pensando aí nos avanços da medicina, contribuindo aí para a queda da fecundidade, a diminuição da taxa de natalidade, também se une nesse contexto aí para caracterizar esse fenômeno, né, do envelhecimento. A inserção da mulher no mercado de trabalho, a própria urbanização, né, pessoal? Porque a vida urbana, ela é muito diferente da vida rural, em termos de família, em termos de mercado de trabalho. Então, tudo isso contribuiu principalmente para a redução da taxa de fecundidade, melhoria, né, de políticas públicas aí de saúde, melhorando a mortalidade em termos de redução, e isso, né, a gente poderia dizer assim, as causas do envelhecimento populacional. Por isso que a gente fala de comemoração também, né? Porque representa avanços da sociedade. Beleza. E aí você trouxe que todo esse processo vem trazendo desafios também para o nosso sistema em saúde. E aí, quais são aqueles principais que você consegue pontuar aqui para a gente? Então, os desafios, quando a gente pensa no envelhecimento, eles são de diferentes naturezas. A gente vai focalizar aqui a saúde, né? Mas a gente não pode esquecer da previdência, né? A gente não pode esquecer, pessoal, da violência. Esse é um tema muito sensível, mas esse é um espaço que também a gente tem que tratar disso. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou em 2022, um relatório mundial sobre o preconceito etário, o etarismo, o idadismo, que é a porta de entrada para a violência. Então, a violência compromete muito a saúde, né, das pessoas na medida em que elas vão envelhecendo. Pensando especificamente na saúde, né, o que alguns estudiosos, tem uma geriatra brasileira, a Carla Giacomin, que pesquisa muito sobre saúde da pessoa idosa, e ela elenca algumas questões, alguns aspectos importantes quando a gente pensa assim, o sistema de saúde brasileiro está preparado, né, para lidar com essa nova realidade? Então, o primeiro elemento que ela elenca é a questão da carga de doenças.
O que caracteriza a carga de doença da pessoa idosa? São doenças crônicas, né? Então, o perfil de doenças da população idosa são doenças crônicas, neurodegenerativas, cardiovasculares, oncológicas, né? Respiratórias. E são o quê? Doenças de longa duração, são doenças de cuidado prolongado, né? O tratamento normalmente é com múltiplos medicamentos, amplia a utilização de serviços de saúde, né, são doenças que podem ser incapacitantes, têm um potencial de gerar incapacidade importante. Isso tudo sobrecarrega um sistema de saúde que ainda não está preparado para essa nova realidade, que ainda não resolveu por completo questões da própria saúde da criança, né? Então, esse é um aspecto importante da gente pensar. As desigualdades sociais agravam esse cenário, né? Infelizmente, o Brasil é um país de desigualdades sociais e isso repercute como? A trajetória de envelhecimento ela vai ser muito pior para as populações em condições menos favoráveis. Se a gente olhar, né, os gráficos, os dados, as estatísticas relacionadas à transição epidemiológica e à própria transição demográfica, é muito heterogêneo dentro do Brasil, né? Quando a gente compara o Nordeste com o Sul, né? Quando a gente compara a expectativa de vida é diferente do Sul e do Nordeste e está muito relacionado às desigualdades sociais. E de maneira geral, essas desigualdades sociais elas vão impactar o acesso e a utilização de serviços. Então, as pessoas idosas de poder aquisitivo menor vão viver uma velhice com pior qualidade, com mais dependência, sem apoio para o cuidado, né, demandando aí o que a gente chama de políticas intersetoriais. Então, um grande desafio são políticas intersetoriais, principalmente assistência, pensando aí nesse cuidado, na dependência e a saúde em si, né? Um outro aspecto que é muito importante, aí eu chamo a atenção de vocês, é a formação de recursos humanos, né? Então, o que as estatísticas mostram? Tem uma estatística de 2020, que do total de concluintes de residência médica no país, menos de 1% é no campo de geriatria e gerontologia. Isso é muito importante da gente pensar, né, nessa qualificação do cuidado. É claro que a gente pensa a saúde do idoso, ela é multidimensional, ela demanda um cuidado integrado, multidisciplinar, coordenado, né? E nesse cuidado, o especialista, ele tem um papel muito importante. E a gente vive uma realidade de baixa formação de recursos humanos para o sistema de saúde, né? Então, seriam aí os elementos que eu traria aí para mostrar para vocês a importância e os desafios do sistema de saúde. E tem ainda uma outra questão que não é necessariamente, né, assim, diretamente na saúde, mas impacta, que é a questão dos arranjos familiares. Quando a gente pensa nos arranjos familiares hoje, né, assim, não sei, a sua família, né, Cris, lá da sua avó, nossas famílias eram horizontais. Né? Então, assim, eram muitos membros da família na mesma geração. Hoje, nós temos famílias verticais. Nós temos menos pessoas de uma mesma geração e gerações muito diferentes, muito distintas. Então, isso cria uma série de questões relacionadas, por exemplo, ao cuidado e à própria relação com as pessoas idosas. Isso pode impactar a saúde, isso desafia o cuidado. Tem crescido o número de famílias exclusivamente formadas por pessoas idosas. Cuidadores idosos, né? Cuidando de idosos, né? Então, isso tudo são realidades que, para o sistema de saúde enfrentar, né? Para garantir aí essa saúde, para promover qualidade de vida e esse envelhecimento saudável que a gente tanto deseja. Andréia, o que eu percebo ainda que a gente realmente vê que hoje os nossos idosos, eles são, né, cada vez mais buscando qualidade de vida, se exercitando, buscando uma dieta equilibrada, ativos, trabalhando, mas ainda a gente vê uma população, principalmente as menos favorecidas, que chega aquela senhora assim, eu olho, 60 anos, 61, eu falo, mas a senhora é jovem ainda. Ah, não, eu já estou muito velha. E você vê assim que ainda não entendeu que vai viver muito,
que vai beirar os 80 anos, os 90 anos, e que ela precisa, que ainda há tempo dela buscar uma qualidade de vida. Então, a gente acaba se deparando muito, principalmente onde a gente atende mais a saúde pública ali, né, no serviço público, esses pacientes que são idosos, mas relativamente jovens, que vão ter muito o que viver e que ainda não entenderam isso, como buscar essa qualidade de vida. O que você enxerga? Qual que é o nosso papel? O que a gente pode fazer por eles? Né? E falou assim, olha, tem muito ainda pela frente, dá tempo de fazer muito ainda para viver bem com qualidade e funcionalidade. Ô, Cris, você está falando de uma questão muito importante, porque é mudar o paradigma. Uhum. Isso reflete, né, de alguma forma, a própria visão sobre o envelhecimento. Porque para algumas pessoas, completou 60 anos, a vida acabou. Né? Então, tipo assim, olha, agora eu sou idosa, eu não sirvo mais para isso. E a nossa cultura alimenta a noção, né, e a compreensão sobre o envelhecimento, sobre a pessoa idosa, como o fim da linha. Né? Então, assim, isso primeiro tem esse aspecto. Então, quando a gente fala do idadismo, o Alexandre Kalash, não sei se vocês conhecem, é um geriatra famosíssimo, de referência internacional, né, brasileiro, e que discute muito envelhecimento. E ele fala desse idadismo, o idadismo estrutural, o idadismo interpessoal e o autoidadismo. Então, já começa por aí, né, Cris? Então, se eu já enxergo que eu estou numa idade em que eu não tenho mais o que fazer e o que cuidar de mim e melhorar, e crescer, e aprender, e continuar buscando qualidade de vida, fica difícil, né, eu mudar de postura e buscar essa realidade. Agora, isso também alimenta o que a gente chama de um ciclo vicioso, né? Então, assim, se essa senhora encontra um profissional que tem a mesma visão sobre o envelhecimento, vai dar ruim, né? E se essa senhora encontra uma estrutura, né, um serviço público que tem essa mesma visão, como que ela vai sair desse lugar? Como que ela vai mudar esse lugar? Só para vocês terem uma ideia, isso é muito interessante porque a gente está em plena década do envelhecimento saudável. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu a década de 2021, 2030, a década do envelhecimento saudável. E ela elencou 4 áreas prioritárias, né, para que sociedade, universidade, governo busque, né, melhorar a vida das pessoas que estão envelhecendo, da família e das comunidades. E a primeira área temática, a primeira área prioritária de ação se chama mudar a forma como agimos e pensamos em relação ao envelhecimento e à pessoa idosa. Então, passa por aí, né? Então, isso é visceral. Como a gente enxerga o envelhecimento é visceral para a gente determinar como a gente vai lidar com esse processo no nível individual, no nível coletivo, no nível de política pública, no nível da universidade, né? Então, isso é importantíssimo. Né? É um primeiro ponto aí que eu destacaria. Como a gente enxerga esse processo? Envelhecer é fácil? Não. Envelhecer não é fácil, né? Enquanto um processo fisiológico, não é fácil. Tem seus declínios, tem suas dificuldades, tem as perdas, né, fisiológicos. Esse processo de senescência, né, como um todo, ele não é um processo fácil. Mas é preciso ressignificar esse processo, porque se a gente chegou lá, é porque algo deu certo. E é importante a gente encontrar beleza nesse processo e novas formas de viver esse processo, né? Então, o indivíduo, a gente precisa pensar o nosso próprio envelhecimento como profissionais que atendem essas pessoas. A gente precisa, né, pensar o que é o envelhecimento para a gente, como é que eu enxergo a pessoa idosa e as instituições, as políticas também, né? Não sei se eu te respondi. Muito, é isso mesmo. Vai muito ao encontro que a Cris falou sobre o envelhecimento ativo. A gente sabe que o envelhecimento ativo ele não tem só a ver necessariamente com as questões de saúde. Eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma fisioterapia quando necessário, uma musculação. Envelhecimento ativo é muito amplo. A gente precisa pensar também até, por exemplo, a pessoa conseguir se locomover, fazer as atividades de vida diária ali, se locomover, ir até o sacolão, ir até a farmácia.
Assim, o que mais que você tem para complementar em relação a isso, que você acha importante que um idoso tenha que praticar para, de fato, ter um envelhecimento ativo? Ótimo. Então, Luísa, ao longo do tempo, né, os especialistas, as sociedades científicas, as agências, vêm tentado dar nomes a esse processo de envelhecimento bom, vamos chamar assim. Então, envelhecimento ativo, envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento saudável, envelhecimento positivo, né? O envelhecimento ativo também é uma política, né, um marco da Organização Mundial de Saúde. Então, esse nome, envelhecimento ativo, ele foi cunhado pela Organização Mundial de Saúde em 2005, eu acho. Eu não sou muito boa com datas, mas foi ali próximo de 2005. E, para isso, para o envelhecimento ativo, a Organização Mundial de Saúde, ela elenca 4 pilares. Tem 4 pilares. A saúde, né, porque sem saúde, a saúde é um capital extremamente importante. A participação. Né? Então, quando a gente pensa no envelhecimento ativo, a gente não pensa só na saúde física, no controle de doenças, no uso correto de medicamentos, no acesso à saúde em si, mas, assim, oportunidades de participação, oportunidades de segurança, que é a perspectiva de envelhecer com dignidade, né? Você ter segurança quando você precisa, você ser assistido, amparado em termos de assistência social para aqueles que precisam. E um pilar fundamental, a gente está dentro da universidade, né? Aprendizado ao longo da vida. Né? Então, é um outro pilar que determina um processo de envelhecimento ativo. A universidade criou, o ano passado, o processo seletivo FV 60+. Né? Então, é um vestibular especial, digamos assim, para a inclusão das pessoas idosas no ambiente universitário, para dar oportunidade de que essas pessoas continuem a aprender, realizem sonhos, realizem projetos de vida. Isso é envelhecimento ativo, né? Então, é para além dessa saúde física e mental, espiritual, né? Participação, segurança e aprendizado ao longo da vida. Então, o que compete em termos de governos, de sociedade? Ampliar oportunidades desses pilares, né? Otimizar oportunidades para que esses pilares possam se fazer presente, para que essas pessoas possam ter, de fato, esse envelhecimento ativo. E é importante também que a família, né, que está convivendo ali todos os dias com o idoso, permita que ele tenha vida, além da vida que ele tem na casa dele, né? Perfeito. Às vezes a gente vê muito a questão de, assim, até por uma preocupação com a segurança, né? Mas, assim, dentro de um ambiente controlado, que você sabe que aquele idoso consegue fazer algumas atividades, é importante ele ter essa Sim, é o que a gente fala da autonomia, né? Isso. E, às vezes, gente, a gente está falando de participação dentro da própria família. Às vezes, a pessoa é excluída dentro da própria família, né? Então, assim, quando eu fiz o doutorado, eu fiz em Belo Horizonte, a gente fez uma grande pesquisa de campo, né? Foi um inquérito muito grande de saúde, a gente visitou inúmeros domicílios em inúmeros bairros. E, assim, o que tinha de pessoas idosas que ficavam num quarto, não saíam dali, não participavam da vida familiar, completamente excluídas. Então, a gente fala de participação na sociedade, mas a gente também precisa falar de participação na família. Às vezes, dentro da própria família, a pessoa idosa é excluída, não tem um protagonismo. E olha que a gente vive uma realidade de muitas pessoas idosas chefiando famílias. Né? Então, elas são importantes como um esteio financeiro, mas são excluídas, né, de outras questões, de outras decisões. Então, é complexo, mas é possível pensar que, né, é possível mudar essa realidade. Então, a gente tem que pensar, né, nessas questões. Às vezes, como você falou, né, Luísa? Às vezes até por um excesso de cuidado. Esse excesso de cuidado faz mal, né? Porque tira o protagonismo, tira a autonomia, isso repercute muito mal na qualidade de vida, na funcionalidade dessa pessoa idosa, né?
É uma coisa também que a gente acaba vendo muito, é não só a fragilidade física que a gente vai garantindo, né, enfim, com o passar dos anos, mas emocional também. E aí você comentando também dessa questão de percepção de idade, como a pessoa idosa ela se percebe, e também integração em ambiente familiar, de aprendizado, enfim. Como você observa a população brasileira hoje e como você, quais são as perspectivas que a gente tem assim de impacto emocional também com esses pacientes? Então, quando a gente fala, né, do envelhecimento, pensando nessas questões que você está trazendo para mim, a gente fala de alterações biopsicossociais. Não são só alterações biológicas, né, fisiopatológicas. O componente social e psicológico, ele é muito importante, né? Então, assim, a velhice, né, ela é acompanhada, o envelhecimento, ele é acompanhado dessas alterações funcionais, como a gente falou, né, pode desencadear uma fragilidade física ou não, né? E a gente trabalha para que isso retarde o máximo possível, né? Mas é um período de perdas, né? Do ponto de vista psicológico-social, é um período de perdas. Então, assim, são os lutos que precisam ser elaborados. É a aposentadoria, são os filhos que saem de casa, é a viuvez, é a perda de entes queridos. Então, assim, essas mudanças, elas demandam uma resiliência muito grande, né, do indivíduo para lidar com essas transformações. E muitas vezes, né, dependendo do contexto e dependendo das capacidades que a pessoa tem para reagir a isso e das oportunidades que ela tem para fazer frente a essas mudanças, que se achegam aí os quadros de depressão, né? O isolamento, isso tudo é um ciclo, né? Nossa, já está velho, velho não aprende mais, né? O que minha mãe está querendo nisso, em relação a isso, né? Cavalo velho não aprende mais. Então, isso tudo vai alimentando, né? E proporcionando esse isolamento. Gente, é emblemático para nós. Quem não tem uma história de uma pessoa idosa que sofreu horrores na pandemia? Né? Como o isolamento social, como que o distanciamento se transformou em isolamento para muitas pessoas idosas e, assim, fez mal para todos e muito mais para a população idosa, né? Então, assim, repercute em depressão, em ansiedade, né? Numa saúde mental mais fragilizada, nessa sensação de inutilidade, né? Se eu não estou incluída, se eu não pertenço, eu não sou útil, né? E assim, a gente vive uma sociedade da utilidade, né? A gente é útil pelo que a gente faz, pelo que a gente entrega, pelo que a gente produz. Isso tudo repercute também nesse processo de envelhecimento, né? Então, a gente ainda vive isso hoje, mas a gente tem tido movimentos importantes que têm buscado ressignificar esse processo, criando essas oportunidades, né? Você falou mesmo, a participação social, integração, né? Trabalho voluntário, o próprio empreendedorismo, tem crescido o empreendedorismo sênior, né? Pessoas, né, 60 mais empreendendo novos projetos de vida. Isso vai mudar essa realidade, né? A ideia é essa, nesse sentido. Bacana. E, Andréia, então, assim, você falou dos desafios, né? Serão muitos os desafios que a gente vai acabar enfrentando aí com relação ao envelhecimento da população, mas a gente tem o Estatuto do Idoso, né? Leis aí que acabam, que são voltadas para esse cuidado com idoso, né? O que já foi, o que você percebe que precisa ser mais implementado, o que já está sendo, o que já está funcionando, o que a gente precisa fazer mais para colocar em prática esse Estatuto do Idoso no Brasil? Tá. Olha, Cris, em termos legais, né, de marcos legais, jurídico, de documentos normativos e legais, eu acho que o Brasil é bem avançado, né? A gente costuma dizer que, em termos de marcos legais, o Brasil é muito evoluído. Então, assim, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos a Política Nacional do Idoso, nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, nós temos, foi sancionada agora, em 2025, a Política Nacional de Cuidados, né? Parece que está para sair uma Política Nacional de Cuidados da Pessoa Idosa com demências. Então, assim, em termos legais, a gente está muito bem. O que falta? De fato, implementar.
né? O que precisa? Precisa funcionar. E por que não funciona? Aí é uma série de questões que são, né, importantes nesse contexto. Por exemplo, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela é de 2006. Ela vai fazer 20 anos o ano que vem. 20 anos numa perspectiva de transição demográfica muda muita coisa. Né? A própria questão da dependência para as atividades de vida diária, isso não estava bem pensado quando a política foi concebida e sancionada a primeira vez. Essa questão dos arranjos familiares, então, teve muita mudança que agora precisa ser atualizada. O Ministério da Saúde está com um trabalho, junto com a UNB, de atualização da política, só para eu chegar onde que você me perguntou. Está com um estudo grande, né, em nível nacional, para subsidiar a atualização da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Viçosa foi selecionada para compor a amostra dos municípios que seriam ouvidos. Isso aconteceu o ano passado. A gente recebeu, né, os coordenadores da pesquisa, a gente coordenou essa ação aqui, né, a UNAP coordenou essa ação aqui, e aí, assim, a gente trabalhou com rodas de conversa com gestores, profissionais e ouvindo a população idosa. Quais são os grandes desafios? Subfinanciamento. Financiamento das políticas é algo muito sério, né? Então, assim, né, para vocês que lidam muito com os sistemas de atenção primária, faltam indicadores específicos sobre saúde da pessoa idosa, nesses sistemas que organizam ali o cuidado na atenção primária. O que isso significa? Subfinanciamento de ações voltadas para a população idosa, né? Isso não é prioridade na agenda. Quando a gente pensa no planejamento dos municípios, a gente pode ir na Câmara, quando vai aprovar o planejamento plurianual. Gente, não tem ações pensadas para o público 60+. Ainda não se tornou prioridade. Então, assim, em termos governamentais, o país ainda não acordou literalmente para esse fenômeno da transição. Então, as políticas existem bonitas no papel, né? Mas existem problemas sérios de financiamento, de regulação. Regulação é um problema sério nas políticas, né? Humanização do cuidado, coordenação, a questão, né, da setorialização ali. Então, falta a efetiva implementação dessas políticas e do próprio Estatuto, né? O Estatuto traz avanços também, principalmente na perspectiva de punição, porque o Estatuto ele busca garantir os direitos fundamentais da população idosa, né? E ele traz um conjunto de sanções, um conjunto de punições que estão previstas, né, frente à violação de direitos da pessoa idosa. Por exemplo, o profissional de saúde, ele é obrigado a notificar uma situação de violência contra a pessoa idosa, né? Então, isso veio a partir do Estatuto, né? São avanços importantes, mas, como você disse, a gente ainda tem um longo caminho pela frente aí, né, para que a gente, de fato, efetive essas políticas. Né? Falando agora um pouco sobre tecnologia, é um assunto bem interessante, né, principalmente nesse Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, eles falaram muito sobre novas tecnologias aplicadas. O que você tem assim, para compartilhar conosco sobre isso? Legal. Quando eu falei, né, com a Cris essa questão aí da pesquisa sobre a atualização da política, uma das questões que apareceu como desafios, principalmente pelos usuários, foi a exclusão digital. Por quê? É a questão de as marcações pelo WhatsApp. Então, gente, o acesso ampliou, mas o letramento é um grande problema, né? Então, assim, vamos por partes. Só porque eu queria amarrar, é um outro problema, né? Vamos por partes. A gente precisa reconhecer que a tecnologia também favoreceu o envelhecimento, né? Foram esses avanços tecnológicos de diagnóstico, de tratamentos, que favoreceu o envelhecimento da população também, né? E continuam favorecendo. Então, assim, cada vez mais, né, o que a gente chama de gerontotecnologia é uma área que tem crescido muito,
principalmente com equipamentos, dispositivos que possam auxiliar as pessoas idosas a garantirem autonomia, né, a continuarem desenvolvendo suas atividades de forma independente, com segurança. Então, assim, para além das questões diagnósticas e de tratamento, ainda há um conjunto aí de tecnologias outras que dão suporte para as pessoas idosas para melhorar a qualidade de vida. Agora, o grande risco que se corre é a exclusão tecnológica, porque, de maneira geral, tecnologia é caro, né? Então, assim, ainda que a gente tenha tido um avanço muito importante no Brasil de acesso à internet, né? Quando a gente fala da acessibilidade, o uso correto, né? E o uso otimizado desses recursos, eu estou falando de internet, estou falando de recursos digitais, mas a gente pode ampliar isso para outras tecnologias. Ainda é um fator que carece de investimento, de formação, né, de enfrentamento aí para que, de fato, tenha um uso adequado e que possa, de fato, cumprir o que se propõe. Setembro desse ano, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, realizou um evento em BH junto com a Unesco. Eles fizeram um grande mapeamento no Brasil de iniciativas de inclusão digital para as pessoas idosas. E esse evento, ele lidou com o quê? Justamente com o letramento. Né? A grande dificuldade, o letramento. Pessoal, a gente tem dificuldade de acompanhar. Imagina as pessoas idosas. Sim. E aí é muito sério, né? Imagina assim, a gente não precisa ir longe. Quem é 50 a mais já tem dificuldade de acompanhar esses avanços. E você vê que essas pessoas idosas passaram por várias transformações, né? É muita coisa, né, Cris? É muito desafio, é muita resistência e resiliência para estar aqui, né? E vivendo com qualidade. Então, a tecnologia é bem-vinda, mas é preciso ter esse cuidado da exclusão. Né? Tem uns dados do IBGE que fala assim, aproximadamente 70% dos idosos brasileiros têm acesso à internet, mas desse conjunto, mais de 60% não sabe utilizar os recursos. Isso Qual é o valor? Um risco muito grande, né? É um risco muito grande. Tem a segurança digital, os golpes, as fraudes, as fake news. Né? Então, assim, é um outro assunto muito importante. É um assunto para um podcast, né? Exatamente. Falando também, a gente observa, então, que a gente está tentando fazer essa virada cultural mesmo, de perspectiva do que é envelhecer. E eu queria que você falasse um pouco sobre o lado positivo mesmo, sobre as oportunidades que o envelhecimento traz para a pessoa, assim, para a pessoa idosa. Eu acho que a grande oportunidade é a oportunidade de celebrar a vida e de continuar desenvolvendo e de, né, virar essa chave do tipo, olha, eu posso continuar vivendo atento aos limites fisiológicos que a idade cronológica traz, mas não estabelecendo limites para aprender, para continuar realizando sonhos, para fazer o que eu acho que é importante para mim e que eu tenho condições para isso, desde que eu tenha oportunidades. Né? Então, quando a gente fala de ressignificar a velhice, é nesse sentido. Né? Então, assim, é ver a pessoa idosa como importante para a sociedade, né, como uma pessoa valorosa para cuidar, né, para continuar convivendo, para continuar contribuindo, para continuar aprendendo, desenvolvendo, inserida. Então, quando a gente fala de oportunidades, né, a gente fala nesse sentido, mas assim, aí no nível individual, se a gente perguntar para uma pessoa idosa, quais as vantagens de envelhecer ou quais as oportunidades de envelhecer? Fazer o que eu gosto. Né? Eu não tenho mais aquele compromisso de cuidar, de criar filho, de olhar casa, poder viver para mim. Essa é a principal mensagem que a gente tem das pessoas que frequentam o UNAP. Agora o momento é meu. Né? As pessoas que vêm para a universidade. Eu adiei esse momento por muitos anos. Agora eu quero abraçar esse momento, né, com todas as minhas forças e quero realizar meus sonhos. Então, são oportunidades nesse sentido, oportunidades de convívio intergeracional. Então, assim, as gerações aprendem, né? Quanto a gente aprende quando a gente se relaciona, quando a gente dá espaço, escuta uma pessoa mais experiente, né? No próprio ambiente de trabalho, tem empresas que têm usado estratégias de
né, de contratar funcionários, mesclando funcionários experientes com os funcionários mais jovens. A geração hoje, ela tem uma outra relação com o trabalho, que muitas vezes é benéfica para a empresa, mas tem riscos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, então grandes empresas estão descobrindo a importância dessa intergeracionalidade no trabalho. E aí vem essa reinserção profissional, essa requalificação, que representam oportunidades muito importantes, né, para as pessoas idosas. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Porque às vezes a gente empolga e Não, acho né? que foi ótimo. Gente, eu acho que a Andréia nos ensinou muito aí sobre o envelhecimento. Aprendemos bastante. Aprendi E o quanto que a gente tem que valorizar mesmo, né? Os nossos idosos, cuidar dos nossos idosos e fazer com que eles vivam com qualidade, com segurança, né? Com tudo Afinal, isso. nós seremos idosos. Nós estamos chegando lá. Exatamente. Vocês não. Exatamente. Não, se Deus quiser, eu vou chegar, Cris. Vamos chegar. Ainda não estão, né? Falta muito, falta muito. Mas eu acho que é isso. Aí, André, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem final para os nossos espectadores aí. O que você tem para passar? Mensagem final. Olha, eu acho que conversa. o que a gente falou aqui hoje, né? Assim, eu traria algumas palavras-chave aí de mensagem final. A Cris falou, né, do quanto que a gente tem que ressignificar. Eu acho que uma palavra importante, né, para a gente pensar no envelhecimento com qualidade de vida, de viver bem e com qualidade, é aceitar o processo e ressignificar na perspectiva de que é possível ter vida ativa, né, e feliz na velhice. E também tirar esse peso. Eu gosto muito de usar a palavra velhice, porque a gente tem que tirar esse estereótipo, né? A gente às vezes fala assim, tá longe ainda. Se a gente está falando que tá longe, é porque a gente está com medo. Concorda? A gente precisa ressignificar. Tá porque certo. até para a gente cuidar, né, a gente precisa ver o nosso envelhecimento também como um processo que está acontecendo desde que a gente nasceu. Né? Então, eu acho que é isso. É aceitar esse processo e ressignificar nesse sentido, de buscar propósito de vida, né? Cultivar um sentido de vida, e aí passa por várias questões, né? As questões psicológicas, as questões, né, de oportunidades. E eu costumo dizer que a gente precisa fazer escolhas saudáveis para a gente envelhecer bem. Mas fazer escolhas saudáveis demanda ter oportunidades para isso, né? Então, a gente, como universidade, pensando em políticas públicas, que é o meu viés aí um pouquinho nessa direção, é preciso criar oportunidades, é preciso garantir oportunidades para que as pessoas possam fazer boas escolhas. Então, não dá para culpar. Nossa, olha como essa pessoa envelheceu. Também, né, não cuidou da saúde. Ela teve oportunidades de cuidar, então não dá para culpar, né? Então, assim, quando a gente pensa no envelhecimento, não dá para culpar. É preciso também pensar se as oportunidades para esse envelhecimento saudável, elas existiram. E eu acho, pessoal, é o que a Luísa falou, eu acho que a Luísa faz uma fala muito importante. É a gente pensar que, se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Então, quando a gente pensa no envelhecimento e pensa no cuidado das pessoas idosas, dos nossos pacientes idosos, a gente está pensando no nosso próprio futuro, né? Então, quando a gente tem esse compromisso, a gente tem um compromisso com nossas futuras gerações, né? Para que possam envelhecer com qualidade de vida, né? Acho que essa é a principal mensagem. É isso, Andréia. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal a nossa conversa, né? É muito importante pensar nisso e envelhecer bem. Todos vamos envelhecer e queremos envelhecer bem. Isso, Cris, Né? a gente tem que mudar esse discurso, Isso né? mesmo, Esse isso é o mesmo. discurso. Queremos envelhecer bem e, como profissionais de saúde, a gente tem que trabalhar para isso e Isso. oportunizar isso também. Isso para os nossos né? pacientes, oportunizar isso para os nossos pacientes, é isso. Eu que agradeço. Então tá, gente, muito obrigada. Querem falar alguma coisa, meninas? Sim, agradecer Só muito a Andréia pela participação, foi muito bom. Nossa, adorei a conversa hoje mesmo. E também pedir para quem está acompanhando para poder seguir a gente no Instagram, seguir também no YouTube, engajar nos vídeos também e sempre poder mandar, enfim, sugestões nas nossas redes sociais. Agradecer também o apoio da Estampa Universitária e é isso. isso.
Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, até o próximo episódio. Ai, deixa eu fazer uma propaganda. Claro, Vocês fica à gostaram, não tem vontade. problema. Eu queria fazer uma propaganda sobre a UNAP, né? Então, assim, a gente está falando de oportunidades para o envelhecimento ativo, oportunidades para o envelhecimento saudável. A UNAP é uma oportunidade grande da universidade, né? Para as pessoas 60 mais e também para os nossos estudantes que desejam melhorar a formação voltada para o cuidado e para a atenção desse público. Então, a UNAP funciona na Vila Gianete, na Casa 6. Então, semestralmente, a gente oferece oportunidades educativas, são cursos, oficinas, minicursos, palestras, voltados aí para diferentes temas de interesse que permeiam essa construção aí de um envelhecimento ativo, de uma trajetória positiva de velhice. A gente está finalizando as atividades agora, mas o ano que vem a gente acompanha o calendário da UFV. Então, fiquem atentos que em fevereiro a gente vai lançar os novos cursos oferecidos pela UNAP. Excelente. Obrigada. Parabéns. Tchau, gente. Obrigada, até a próxima.